Tem sido mais um ano terrível para o setor do turismo, com as restrições da pandemia a apresentar uma fatura elevada. Olá, esta semana em Business Planet estamos a analisar os últimos esforços a nível europeu para ajudar o setor da hospitalidade e nos manter seguros nas nossas viagens. Por essa razão viemos a Portugal ver o que uma empresa está a fazer para atrair turistas de volta. O Vila Galé é um dos maiores grupos hoteleiros de Portugal. A empresa tem quase 40 hotéis, como este em Elvas, espalhados por todo o país. Após os meses de confinamento, a empresa começou a tomar medidas para calcular o verão, razão pela qual foi rápida a adotar um novo certificado de excelência, o Selo Europeu de Segurança Covid-19. O objetivo desta certificação é harmonizar as medidas de saúde e segurança no setor da hospitalidade em toda a União Europeia. Suponho que o grupo já tinha muitos protocolos sanitários em vigor. Qual foi a sua motivação para aderir a este? Achámos que era muito importante recuperar a confiança dos nossos clientes, pôr em prática procedimentos adicionais para que as pessoas possam viajar novamente e sentirem-se seguras quando permanecerem no estrangeiro, nas nossas instalações. E quão complicado foi implementar o selo de segurança? O primeiro passo foi difícil de compreender, mas depois, tendo a indústria hoteleira muitos procedimentos em termos de limpeza e segurança já implementados, não foi tão difícil. O distanciamento social é também um desafio para esta atividade, porque precisamos de manter a distância nos restaurantes, nos bares, nas piscinas, e isso foi mais desafiante de aplicar. O novo selo visa assegurar aos viajantes que as empresas puseram em prática certas medidas de saúde e segurança e estão a seguir as melhores práticas. Apesar da crescente preocupação com a propagação da variante Delta, espera-se que o selo, juntamente com o certificado digital Covid, o novo passaporte de vacinas da União Europeia, facilitem as viagens e restabeleçam a confiança. Para saber mais, falamos com a criadora do novo selo. O que é que este selo de segurança exige que as empresas façam? O selo estabelece medidas de saúde e segurança dirigidas a toda a cadeia de valor do turismo. As empresas precisam de implementar os requisitos específicos que lhes são aplicáveis relacionados com pessoal, limpeza, ventilação e informação, entre outros, de acordo com a sua própria avaliação de risco Covid-19. Quão fácil é aderir ao programa e que custos adicionais vai ter para as empresas? A maioria das empresas já adaptou as operações para enfrentar a pandemia, portanto, o alinhamento das medidas tomadas como requisitos estabelecidos pelo selo deve ser uma tarefa fácil. Estamos de volta a Elvas. Neste momento, as restrições de viagem na Europa ainda diferem de país para país. Como empresa de turismo, o que gostaria de ver acontecer? Gostaria de ver que, num futuro próximo, as regras são as mesmas para todos os países. Vai ser muito importante restaurar a confiança e haver um regresso de todo o turismo e viagens dentro da Europa. Vai ser muito importante fazer isso. É tudo por este Business Planet. Para mais informações sobre o Selo Europeu de Segurança Covid-19, consulte o nosso site. Entretanto, para onde quer que vá neste verão, permaneça seguro e tenha umas ótimas férias. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. O concorrente
Rico anuncia que tem uma nova esplanada onde pode saborear o franguinho à moda da casa. O Coco Rico tem ainda uma grande variedade de carnes assadas. O Coco Rico está sempre presente nos grandes momentos. Aqui em Carroceria Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Le Baron ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 5757 Papineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! Estamos na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração do 16º domingo do Tempo Comum. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, de fome jamais tereis. Palavra de vida e te dás em refeição. Aos pastores que perdem ovelhas, distantes de mim os terei. Outras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei.
Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é a luz que ilumina seu povo, com segurança lhe dá a salvação. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. O Senhor nos concede os seus bens, nos convida à sua mesa sentar e partilha conosco o seu pão. Somos irmãos ao redor deste altar. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Irmãos e irmãs, boa tarde a todos, bem-vindos a essa celebração da Eucaristia. E hoje nós vamos rezar na intenção das almas da família Faria, a pedido de José Farias. Vamos agora iniciar, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Nesse momento inicial da celebração, vamos reconhecer que nós somos pecadores e vamos invocar com confiança a misericórdia de Deus. Juntos confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, na esperança e na caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Diz o Senhor: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel:
Aos pastores que apacentam o meu povo, dispersastes as minhas ovelhas e as escorraçastes sem teres cuidado delas. Vou ocupar-me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das vossas más ações. O oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o rosto das minhas ovelhas, de todas as terras onde se dispersam, e as farei voltar às suas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores que as apacentam, e não mais terá medo nem sobressalto, nem se perderá nenhuma delas. Oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria. Há de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas diretas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários, com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, vos aproximastes dele, graças ao sangue de Cristo. Cristo é de facto a nossa paz.
Foi ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando pela imolação do seu corpo a lei de Moisés com as suas prescrições e decretos. E assim, de uns e outros, ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só corpo, levando em si próprio a morte à inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz, paz para vós que estáveis longe e paz para aqueles que estavam perto. Por ele, uns e outros, podemos aproximar-nos do Pai, num só Espírito. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De fato, havia tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam. E de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Então, ao desembarcar naquele lugar, Jesus viu uma numerosa multidão e compadeceu-se, teve compaixão daquelas pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor. A compaixão de Jesus é uma das marcas do seu ministério. Jesus, ele tinha compaixão. Em 2005, aconteceu um grande acidente nos Estados Unidos, quando aquele furacão Katrina arrasou Los Angeles, New Orleans, uma grande cidade na Louisiana, e o furacão passou e os diques que protegem a cidade romperam. A cidade ela fica abaixo do nível do mar, mais ou menos 2 metros para baixo do nível do mar. E os diques romperam-se e o mar entrou. E foi aquela confusão, muita gente perdeu seus bens imóveis. Quem pôde saiu da cidade antes.
Mais ou menos 150 mil pessoas deixaram New Orleans antes do furacão chegar, porque ficaram com medo que acontecesse um grande acidente. Agora, quem ficou na cidade? Os pobres, os negros, os pobres, ficaram na cidade, porque os pobres não têm para onde ir, eles ficam lá, né? Começou a faltar comida, começou a faltar água, começou a faltar tudo. E meses a fio, todo dia aquilo passava na televisão. Aí as pessoas, quando estão assistindo aquilo na televisão, no primeiro momento ficaram chocadas, mas aquilo vai se repetindo na televisão. Aí chega um momento em que as pessoas já não querem mais ver aquilo. Então elas começam a mudar de canal porque cansaram de ver aquilo. Os psicólogos chamam isso de fadiga da compaixão. Quando uma coisa começa a passar demais, as pessoas não querem mais ver aquelas imagens terríveis, elas simplesmente mudam de canal. Se passar todo santo dia criança morrendo de fome da África, todo dia naquele canal, criança faminta morrendo de fome, vai chegar um momento que as pessoas mudam o canal porque estão cansadas de ver aquilo. Chama-se fadiga da compaixão. As pessoas se cansam de tanto ver a mesma cena, a mesma coisa. Bem, a compaixão de Jesus não se esgota, graças a Deus, né? Jesus não tem fadiga como nós, não se fadiga como a gente se fadiga facilmente, né? Porque a compaixão penetra o ministério de Jesus, é uma marca do seu ministério. Então Jesus ensinava, Jesus ele acolhia, Jesus ele tinha paciência. Chegou do outro lado uma grande multidão, aí Jesus teve grande paciência, né, para ouvi-los. Então Jesus ele acolhia as pessoas pobres, os leprosos, os doentes, enfim. A nossa compaixão não é como a compaixão de Cristo. Nós deveríamos ter uma compaixão assim, né? Que alimenta, que nutre a vida, que perdoa e etc. E a compaixão de Jesus não ficou no céu. Então, graças a Deus, Jesus trouxe a compaixão para a terra, né? Veio junto com ele a compaixão. Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, Deus da piedade, compassivo, lento para a ira, rico em amor e fidelidade. Salmo 145, 8. O Senhor é clemente e misericordioso, lento para a ira e rico em graça. Logo, o ministério de Jesus era permeado pela compaixão. Quando Jesus disse ao cego, em Mateus 20, 32, Jesus disse, o que quer que eu faça por você? Disse-lhe ele, Senhor, que eu veja. Jesus, movido por compaixão, tocou-lhe e aquele cego vai voltar a enxergar. Então, o cego recuperou a visão. Compaixão é como se Jesus sentisse uma dor profunda pelo outro que sofre e tem o desejo de mudar aquele sofrimento. Então, compaixão é isso, é quando a pessoa sente. Compaixão não é apenas sentir dó. Teve uma dó, um sentimento de dó ali pela pessoa, não fez nada para mudar a realidade. Muitas vezes as pessoas sentem dó, elas não sentem compaixão, né? Elas podem continuar sendo indiferentes, né? Então, não é sentir apenas pena daquela situação. Aqui, na verdade, ele sente uma dor profunda e quer fazer algo para mudar aquilo. Compaixão é isso, na verdade, né? Jesus, ele sente compaixão e morre pelos pecados, né? Romanos 5:8. Pois a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então, ele morreu pela humanidade, teve compaixão da humanidade, segundo São Paulo, apóstolo, nos relata aqui em Romanos capítulo 5, né? Há pessoas na igreja, ou que frequentam as nossas comunidades, né, que acham que tem outras pessoas que não são dignas de compaixão, que elas mereceriam o inferno, na verdade. Tem pessoas que pensam isso, acham isso e tem pessoas que dizem isso, inclusive. Eu já vi várias falando isso. Essas pessoas merecem ir para o inferno de tão miseráveis que elas são. E né? Agora, Deus, ele não esperou que nós fôssemos dignos de compaixão para ele ter compaixão da gente. Se ele fosse esperar que a humanidade fosse digna de compaixão, ele não teria descido do céu. Para que ele ia descer do céu? Não ia. Esperar que estivessem merecedores da compaixão. Não existe isso. Então, compaixão é uma escolha que eu faço, né, em relação a uma determinada situação pela qual eu sinto, né, uma dor profunda, não é? Porque a humanidade nunca seria digna de Cristo. Na verdade, a humanidade nunca foi digna, nunca foi digna. Então, ele veio por pura compaixão, é isso, é assim que se explica, não é? Nós não amamos as pessoas por causa delas merecerem isso. Não amamos as pessoas porque elas merecem, nós amamos as pessoas por causa de Deus.
Porque quem escolhe Deus escolhe o amor. Eu não amo ninguém porque merece. Literalmente falando, as pessoas não mereceriam, na verdade. Então ele teve compaixão. Pronto, é isso que a Sagrada Escritura diz, não é? Então, como é que eu devo responder a Deus? São Paulo fala em Colossenses 3,12: como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com os sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Veja que Paulo comparou tudo isso vestivos, revestivos, é como se fosse uma vestimenta com vários tecidos, compaixão, bondade, humildade. Imaginamos que cada virtude fosse uma roupa, um tecido que a gente vai colocando. Então, a primeira parte, a primeira roupa é a compaixão. O primeiro vestido é a compaixão, é a prioridade de Deus aqui. Então, o ministério de Jesus era eficaz e o ministério dele tinha a marca da compaixão, não é? A gente, quando tem compaixão, a gente paga o preço que tiver que pagar, custe o que custar. Como o samaritano ao longo do caminho, que ajudou, ele estava viajando, ajudou um homem morto, quase morto. O sacerdote e o levita passaram ali, não fizeram nada, talvez sentiram o dó dele, coitado, né? Coitadinho. Aí foram-se embora, não fizeram nada. Mas o samaritano fez alguma coisa, então ele sentiu compaixão, né? Ou seja, as coisas nem sempre são fáceis da gente mudar. Nem sempre a gente consegue mudar com facilidade uma determinada situação, né? Isso pode nos custar até alguma coisa, muitas vezes, para ajudar, para fazer alguma coisa que vai fazer um diferencial, a gente pode acabar pagando um certo preço por isso. Jesus, ele pagava o preço e pronto, e pagou o preço da cruz. Isso foi bem caro, né? O preço da cruz foi bem caro, para poder ter compaixão da humanidade, não é? Portanto, ele demonstrou compaixão quando ele deixou a glória do céu e decidiu se encarnar. Lucas 6,36: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Tá? Então, Jesus nesse momento, como o evangelista está nos dizendo, ele também teve compaixão dos discípulos. Versículo 31: vinde sozinhos a um lugar deserto, vamos descansar um pouco. Jesus teve dó deles. Eles chegaram depois de vários dias fazendo aquela missão cansativa, né? Então, andando, né, e curando, e libertando de demônio, e tudo aqui, isso é muito cansativo. Então, quando eles voltaram, então Jesus falou, vamos para um lugar mais tranquilo, vamos descansar um pouco, né? E Jesus queria ouvi-los também, queria ouvir um pouquinho uma parte, como é que foi, como é que as coisas se deram, como é que as coisas se passaram. Aqui é a primeira vez que eles são chamados de apóstolos, aqui apóstolos, né? Aposteló do grego significa enviados. Eles foram enviados para fazer a missão, voltam para contar o que aconteceu, não é? Então Jesus quer ouvir as suas histórias, mas Jesus também sabe que eles estão cansados. Então Jesus ele vai para um lugar sozinho, porque ele teve compaixão, queria que eles descansassem, queria que recobrassem as forças, não é? Ali. Ao desembarcar do outro lado, Jesus viu uma numerosa multidão, está vendo? E ele teve compaixão. Jesus sentia isso o tempo todo, vamos dizer, não importa o quanto ele estava cansado. Então, ele não experimenta a fadiga da compaixão, que é uma coisa que a gente facilmente experimenta, a gente se cansa, né? A gente, às vezes se cansa, né? Portanto, é muito simples o que o apóstolo, que é o evangelista está nos mostrando hoje, ele está nos mostrando uma grande verdade, não é? Nós somos também capacitados por Deus para realizar o ministério nesse mundo, não é? A gente tem que levar, sim, a compaixão para as pessoas, temos que ter compaixão. Então, o cristão, ele precisa ter marcas na sua vida, marcas muito claras. Agora, é claro que nós não somos Jesus, nós experimentamos uma fadiga, um cansaço, por isso que Jesus chamou eles para descansar um pouco. Vamos descansar um pouco, porque eu sei como vocês estão psicologicamente, fisicamente, estão enfraquecidos, então vamos descansar. Então, nós temos que entender que nós somos limitados, nós precisamos de descanso, nós precisamos de fazer uma pausa de vez em quando, como Jesus faz com os discípulos, precisamos recuperar, muitas vezes, recarregar as energias, precisamos de fazer um relaxamento, às vezes precisamos tirar umas fériasinhas, etc. Tudo que Jesus faz aqui, não é? Isso não é um presente, isso é uma necessidade, não estamos falando de presentinho para ninguém aqui.
né? Vamos descansar um pouquinho, vou dar um presente para vocês. Não é isso que Jesus está fazendo. Jesus, ele vê a necessidade de que eles precisam recarregar as baterias, recarregar as forças, as energias. Vamos para um lugar à parte, para a gente descansar um pouco, vocês, né, refrescar a cabeça, espairecer. Pensemos nisso, porque para servir a Deus, a gente tem que ter sempre equilíbrio, né? Um dos equilíbrios mostrado hoje na Sagrada Escritura é que Jesus os levou para descansar. A gente tem que ter o justo equilíbrio, trabalho, descanso, relaxamento, todas as coisas equilibradas, para que não falte força, né? Para a gente continuar servindo a Deus. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Filho pelo poder do Espírito Santo. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos preparar agora, vamos preparar o ofertório. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de ti, meu amor. Como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e de mais vida e alimento o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai a oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Onipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte. Em vós vivemos, nos movemos e somos, e durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desejar o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo dentre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito.
de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. E humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Cristiano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição, pelos falecidos da família de José Farias, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os à luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Corpo de Cristo, corpo de Cristo. Amém. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Bendito Senhor a cada momento, o seu louvor está sempre na minha boca. Deus é minha glória, que os humildes o escuta e se alegrem. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Comigo proclamai a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei a Deus e Ele ouviu-me, livra-me da minha ansiedade. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste destes divinos sacramentos. Fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Confiarei nessa voz que não se impõe, mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a segredar. Confiarei, ainda que mil outras vozes corram muito mais velozes para me fazer parar, e avançarei no meu caminho. Agora eu sei que tu comigo vens também, aonde fores, aí estarei. Sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho fala da compaixão.
Muitos dos momentos que passamos na nossa vida, olhamos para o próximo, às vezes com pena, com essa compaixão, porque pensamos sempre que ele precisa de ajuda. Alguma vez nos interrogamos se nós precisamos também de ter essa mesma ajuda ou do próprio descanso. Só há um que compreende essa parte. Deus tenha compaixão de nós. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montréal Magazine. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos que eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montréal e canto com Colonial. Guinness, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design.
She